Cada célula do nosso corpo e do corpo de todos os organismos vivos contém um código que determina toda a sua existência. Esses filamentos tão importantes constituem o DNA, ou o nosso genoma. Cada vez que uma célula se divide, ela deixa para as células filhas uma parte desse DNA, mantendo, na medida do possível, a passagem das informações. Assim, conhecer o nosso genoma é conhecer derradeiramente todo o organismo e toda a diversidade existente. Por isso, em 2001, foi iniciado o Projeto Genoma Humano, uma empreitada mundial que tinha como objetivo mapear o genoma humano completamente. Hoje em dia, com as técnicas mais avançadas e mais baratas, os 2,7 milhões de pares de nucleotídeos do DNA humano podem ser analisados e os genes, aos poucos, vão sendo catalogados e estudados para descobrir como é construída a miríade de características dos seres humanos. Nesse contexto, a hereditariedade é o fenômeno de transferência de genes e características de um indivíduo para os seus descendentes. Tal troca ocorre a partir da fusão dos gametas masculino e feminino, resultando na fecundação do óvulo e formação do embrião, o qual herdará as características dos seus progenitores. No entanto, muitos genes são passados de pais para filhos, mas apesar de nunca se tornarem ativos durante a vida, podem determinar características das gerações futuras. Assim, as informações genéticas são passadas de geração em geração, permitindo que algumas características sobrevivam por milhões de anos. Bom, agora que já entendemos um pouquinho sobre a hereditariedade, vamos falar sobre a ancestralidade. Sabia que é possível saber de onde seus ancestrais vieram analisando seu DNA? Mas primeiro precisamos entender alguns conceitos. O primeiro deles é o de polimorfismo. Mais especificamente, o polimorfismo de nucleotídeo único, que é uma substituição de um único nucleotídeo em uma posição específica no genoma. Ou seja, se no genoma está registrado que deve haver um nucleotídeo C, a citosina, e ele é substituído pelo nucleotídeo A, adenina, significa que essa região apresenta um polimorfismo. Um estudo realizado sobre as proteínas sintetizadas a partir desses genes pode indicar quais das duas variações é a mais ancestral e qual é a forma mais mutada. Mas é importante ressaltar que essas modificações só são chamadas de polimorfismos se elas estiverem presentes em mais de 1% da população. Aprofundando um pouco mais sobre esse tema, vamos falar de um tipo de marcador que mais influencia no nosso tema. Esses são os marcadores informativos de ancestralidade, ou os AIMS. Na genética de população, o marcador informativo de ancestralidade é um polimorfismo de nucleotídeo único que exibe frequências diferentes entre diferentes populações. Um conjunto de muitos marcadores informativos de ancestralidade pode ser usado para estimar a proporção de ancestralidade de um indivíduo derivada de cada população. Existem cerca de 15 milhões de lugares ao longo do nosso genoma onde uma base pode diferir de uma pessoa ou população para outra. Sendo assim, se olharmos atentamente para o nosso genoma, é possível observar padrões que são específicos de uma determinada população ou etnia e a qual região ele pertence, nos tornando capazes de ler as histórias que estão escritas nos nossos genes. Nesse contexto, da mesma forma que os organismos apresentam ancestrais em comum, eles também apresentam muitos genes com sequências similares. Portanto, uma sequência genética provavelmente apresentará semelhanças entre os genes isolados e sequenciados em outros organismos, especialmente nos muitos correlatos. Então, se compararmos sequências selecionadas com bancos de dados de uma empresa ou de determinado projeto, é possível identificar a correlação entre os indivíduos e, consequentemente, determinar uma linhagem ancestral com base na história que é contada pelo seu DNA. Existem 3 tipos de teste de ancestralidade: o de ancestralidade global, o de linhagem materna e o de linhagem paterna. A coleta do material a ser analisado é bem simples. Basta um pequeno furo no dedo ou a coleta utilizando um suave na parte interna da bochecha. O teste de ancestralidade global analisa o DNA autossômico e, em um primeiro momento, são analisados pontos específicos de variações, nesse caso, os polimorfismos de nucleotídeo único, encontrados ao longo de todo o genoma do indivíduo, obtendo um painel global de ancestralidade daquela pessoa, permitindo a análise de cada etnia que está presente naquela sequência,
como por exemplo 75% do norte da Europa ou 17% em alguma região da África. Já o teste de ancestralidade da linhagem materna é realizado a partir do DNA mitocondrial e pode ser feito em ambos os sexos, já que é levado em consideração as informações contidas nas mitocôndrias das células, as quais são herdadas exclusivamente das mães. E neste caso, são fornecidas informações genéticas herdadas de nossa progenitora, definindo, assim, a linhagem direta das mulheres na família. Por fim, o teste de ancestralidade da linhagem paterna ou do cromossomo Y pode fornecer informações herdadas na linhagem masculina direta. E como o cromossomo Y é passado de pai para os filhos e não está presente nas mulheres, sua análise pode trazer informações genéticas muito importantes sobre antepassados do sexo masculino. Dessa forma, para uma mulher conseguir conhecer a sua origem paterna, é importante que o seu pai ou irmão façam o teste. Assim, o que a genética procura mostrar através desses testes é que, se por um lado, cada exemplar do Homo sapiens sobre a Terra é possuidor de um genoma só seu, por outro, esse mesmo genoma também apresenta relações com o de outras pessoas no passado e no presente. As semelhanças e diferenças genéticas, no que toca à ancestralidade, funcionam como indicadores de aproximação e distanciamento, inserindo as pessoas em uma cartografia que ao mesmo tempo desafia e redefine os limites de tempo e do espaço. Os testes de ancestralidade apresentam uma interface entre a natureza e a cultura e podem interferir em dimensões que vão do senso de identidade ao sentimento familiar, da aceitação ou negação do conceito de raça ao racismo, de perspectivas espirituais a ideários políticos, além de criar pessoas e personalidades ou núcleos familiares ancorados em uma pretensa ancestralidade comum. Dessa forma, as informações genéticas passam de geração em geração, sendo possível traçar uma linha característica relacionada a determinado indivíduo ao longo do tempo e do espaço da história mundial, desde os movimentos migratórios às diversas etnias.